isso. Mas, o pastor Paulo, irmãos, está falando, é interessante, porque às vezes vocês precisam tomar cuidado com a questão da ordem em que os livros da Bíblia estão. Eles não estão em ordem cronológica. Tomem cuidado quando vocês estiverem lendo os livros da Bíblia e vocês imaginarem que a ordem bíblica está assim, primeiro veio até em termos tanto de pessoas como também de livros escritos, tá? Então vocês imaginam, primeiro livro a ser escrito, vocês imaginam, foi Gênesis, depois foi Êxodo, depois Levítico, depois Números, depois Deuteronômio, depois Josué, aí começa, né? Juízes, Reis, Crônicas, Esther, Esdras, Neemias, e aí vai naquela sequência de Salmos, tal, não. Vocês não podem trabalhar nessa sequência, tá? Vocês precisam analisar o período histórico. Então, historicamente, Jó é antes de Moisés e é antes de Abraão. Então é isso que vocês precisam analisar. Quando vocês vão ler o livro, quando vocês forem ler o Novo Testamento, não pense que o primeiro livro a ser escrito foi Mateus, depois Marcos, depois Lucas, depois João. Não. Gálatas está lá na frente. O primeiro livro a ser escrito do Novo Testamento foi Gálatas. E o Velho Testamento foi o livro de Jó. Tá? Então é assim que vocês têm que estudar a Bíblia. Não por ordem de cronologia tal qual estão os livros, mas sim por ordem de cronologia das datas. Então, Jó veio primeiro. Então você tem que situar Jó estando antes de Gênesis, tá? Que foi escrito por Moisés. E Moisés veio muito tempo depois de Jó. Tá? Mas esse não é o nosso foco aqui. Mas a ideia, irmãos, aqui é a gente continuar lá, a questão que o pastor Paulo observou muito bem, aí em Marcos, mas para que você não tenha essa contradição, a única explicação lógica que a gente pode ajustar é essa. Então vamos pegar aqui a sequência, vocês terminaram, vamos ir para o dia de Pentecoste. Olha, estavam todos reunidos no mesmo local e de repente veio aí, né? Todo mundo conhece essa passagem e veio sobre eles, foram batizados com o Espírito Santo e sendo batizado com o Espírito Santo, olha aqui, Pedro já se levanta aqui e começa a pregar, já se converte pessoas aqui, quase 3.000 almas. Então, se nós falássemos aqui, irmãos, quais foram as primeiras pessoas que foram agregadas à igreja, foram essas quase 3.000 almas. Então, vamos pegar aqui, fazendo um paralelo com o que Marcos está escrevendo lá. Então, Marcos, do verso, quando ele está ali falando, e Jesus é assunto ao céu, e os discípulos, depois disso, começa lá a pregar o evangelho, é como se Marcos estivesse resumindo tudo isso aqui, Tá? Marcos resume de um verso para outro, ele está resumindo todos esses dados históricos aqui, que Lucas está colocando. Tá? Desde o capítulo 1 lá, ele está resumindo tudo isso. Pedro prega aqui, a pregação de Pedro, que vocês conhecem. Tudo isso aqui Marcos não falou lá, Vamos lá, estou avançando, vocês conhecem bem o texto. Foram batizados e de bom grado receberam a palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Aqui agora, Marcos começa a falar lá. Agora se encaixa o que Marcos está falando lá no verso 20, né? Me foge. Deixa eu até abrir aqui o outro, para eu visualizar os dois. Pastor Paulo, faz a gentileza para nós, lê o verso aí que eles... de Marcos. O 20 ou o 19 também? O 19 e o 20. Tudo bem. Diz assim: Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes,
cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que seguiram. Amém. Isso. Então vamos lá, irmãos. A partir daqui é o verso de número 20 que Marcos está falando lá. E tendo partido, pregaram por todas as partes. Porque aqui está, ó. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Agora aqui vem o 43. Marcos, ele já começa o 20 aqui, ó. Em cada palavra havia o temor, olha aqui, ó. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, né, ó. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Aqui, ó, perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo do pão, em casa comiam juntos com alegria, louvando a Deus e caindo na graça do povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então Marcos resume naquele verso 20, todo esse pedação aqui, ó. Vamos inverter, vamos ir ao contrário agora, até nós chegarmos lá no capítulo 1. Marcos praticamente resume todo o capítulo 2. E aí no 1, ele... Espera aí que eu saí daqui, ó. Só um minutinho. Atos. Aqui, ó. Ó, Marcos, no 16, ele fala isso aqui, ó. O que diz lá? 16, 19. Ora, o Senhor, depois de ter-lhe falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Está aqui, ó. E quando dizia isso, vendo-os, foi elevado às alturas em uma nuvem, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. Marcos está falando desse detalhe. Só que ele omite, porque o seu evangelho é resumido, ele não fala esses detalhes aqui, ó, que Lucas está detalhando. Ele já vai logo, pula do 19 e ele já vai para cá, ó. Para onde nós falamos aqui, ó. E na comunhão, no partir do pão, e cada alma havia temor, partir do pão, louvando a Deus, caindo na graça do povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Tudo bem aí, irmãos? Sim. Sim. Amém. Sim. Sim, tá? Então ficou entendido. Então vamos lá. Quando você pega aqui Atos, o capítulo 2, aqui está a descida do Espírito Santo, que veio sobre os apóstolos. Então aqui, irmãos, inaugura a era da igreja. Jesus não disse que o Espírito Santo convenceria o homem do pecado, do pecado, da justiça e do juízo, sim ou não? Sim. Sim. Esse está lá no texto. Olha, ele confirmando aqui o que foi dito. Aqui Pedro está pregando. Muito bem. Pedro está pregando, resume todo, né? E olha o que vai dizer o texto. E compungiram o coração, aqui, ó, o 37. Ouvindo eles isto, a mensagem de Pedro, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Então a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: Pedro, cheio do Espírito Santo agora, com toda a promessa do Consolador vindo para habitar no coração dos crentes, Jesus já estava lá na glória. Ele não é mais o Consolador direto, porque o Espírito Santo assume agora essa função, que é o outro que ele prometeu lá em João 14. Então vocês veem aqui Pedro pregando, cheio do Espírito Santo. Quem é que compunge o coração dessas pessoas? Que ouviram a palavra, creram a palavra e tiveram o desejo de aceitar Jesus. Quem é que convenceu eles do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito Santo. Espírito Santo. O Espírito Santo. Percebam que está alinhadinho com o que Jesus disse lá, nos outros versos que nós lemos na aula passada, e o que está acontecendo aqui no texto bíblico. Então, vocês vão ver que o Espírito Santo, ele começa a atuar exatamente aqui. E por que eu estou explicando tudo isso para vocês? Para nós podermos chegar lá
em João, agora nós vamos voltar, visto que nós já construímos esse raciocínio, nós vamos voltar lá em João, o capítulo 20, e o verso 16. Qual que é? 16. É o 22. Ah, não. Ah, é o 22, né, Felipe? Sempre eu estou confundindo aqui. Ó. João 20, 22, né? Aqui, ó. Soprou sobre eles o Espírito Santo. Tá, deixa eu voltar aqui, que parece que tinha... Ó, o Felipe está com a mão levantada e o pastor Narciso. O Felipe estava com a mão levantada há mais tempo. Depois o pastor Narciso. Vai lá, Felipe. Ô, pastor, só uma dúvida. No caso, assim, da ascensão de Jesus até a descida do Espírito Santo, creio eu que foi 10 dias que os apóstolos tinham que permanecer em oração, né? E parece que, segundo eu vi lá aqui em 1 Coríntios capítulo 15, verso 6, no caso ali, Paulo vai testemunhar que 500 pessoas viram Cristo ressuscitar. Então dá para entender que a oração começa com 500 e termina com 120, que aí o Espírito Santo veio sobre eles e desceu? Não, espera aí. A construção que você está fazendo é que Jesus, Paulo vai dizer lá em Coríntios que Jesus aparece, né, para mais de 500 pessoas. E aí, nesse caso, Felipe, para diversas pessoas em várias localidades. E no caso de Atos dos Apóstolos, quem estava reunido naquele dia para a festa de Pentecostes era aquele grupo de pessoas. Então vamos lá, vamos fazer a contagem. A Páscoa, ela começava em 14 de Nissan, que era o dia em que a Páscoa era comemorada. A partir da Páscoa, você contava 50 dias e começava o Pentecoste. Então, esse período que vocês estão contando aí, fazendo os cálculos, vocês estão contando, tem que contar ali do dia anterior à crucificação de Jesus, tá? Lembra que ele celebrou a Páscoa com os discípulos? Sim. Tudo bem? A festa de Pentecostes era contada 50 dias a partir da Páscoa. Por isso o nome Pentecostes. A palavra penta aqui não dá, na verdade é Pentecostes, né? A palavra penta aqui não dá ideia de 5, e sim de 50. Então é a junção das palavras gregas que significa Pentecostes, né? Significa 50 dias. Então vocês vão contar aí, Jesus ressuscita, entre a morte de Jesus e a ressurreição, vocês já contam aí 3 dias. Jesus, ele fica aí mais um período, aparecendo, né, por mais de 40 dias, aparecendo para os discípulos. Então o que vocês têm que contar é, do dia anterior à crucificação de Jesus, até a descida de Pentecostes são 50 dias. Sendo que, dentro desses 50 dias, Jesus ressuscitou dentro deles, dos 50 dias. Jesus ressuscitou, Jesus apareceu aos 500, a mais, né, de 500 discípulos. Jesus orientou a eles acerca, explicando para eles tudo o que havia de acontecer, tudo que havia sido profetizado para ele. Então, este período de 50 dias está incluso tudo isso aí, inclusive os 40 dias que Jesus ficou, né, por mais de 40 dias aparecendo aí para todos eles. Então, para não ter confusão na contagem, antes da crucificação de Jesus, um dia anterior, na sexta-feira, até o dia de Pentecostes, aconteceu tudo isso num prazo de 50 dias. Tudo bem, Felipe? Sim, pastor. Amém. Entendeu aí? Ótimo. Muito bem. Pastor Narciso? A paz do Senhor Jesus mais uma vez, pastor. O que me chamou a atenção aqui foi que aqui em Atos, no capítulo 2, versículo 37, que fala as primeiras convenções. Eu achei lindo isso aqui e senti de Deus compartilhar com os irmãos. Antes da descida do Espírito Santo, o único que pregava e a multidão ia com ele era Jesus. Era o único. Os discípulos, a gente... procurando na Bíblia, pelo menos eu, né? Eu não achei os discípulos pregando e a multidão seguindo ele, né? Aceitando Jesus através deles. Mas depois da descida do Espírito Santo,
a gente vê que a primeira pregação de Pedro, olha o que acontece, né? E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Quer dizer, eu comparo aqui a mensagem de Pedro antes da descida com o Espírito Santo, que com certeza Pedro pregava, né? E depois da descida do Espírito Santo, o poder do Espírito, né? A força do Espírito Santo, né? Essa maravilha que o Espírito Santo tem de convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça, né? Isso. E acima de tudo, né? É aqui que está a lógica de tudo isso que nós estamos falando. Por que que Jesus esperou, por que que Jesus disse aos apóstolos para eles esperarem a descida do Espírito Santo? Porque, irmãos, a lógica é essa. Se Pedro, e isso aí até ajuda a entender aquilo que nós estávamos comentando e que, de certa forma, o pastor Narciso colocou lá em Marcos. A nossa pregação é o poder da nossa palavra ou é o poder do Espírito Santo, usando a nossa palavra, que convence o pecador? Poder do Espírito Santo. Espírito Santo. E do Espírito Santo. Por isso que nós temos que encaixar aqueles versos lá de Marcos aqui, irmãos. Porque para eles pregarem, o Espírito Santo teria que dotá-los de poder e, através do poder do Espírito Santo na vida deles, os convenceria do pecado, da justiça e do juízo. Então vamos pensar assim. Quando Jesus estava pregando, 3 anos e meio, olha que coisa linda que está para vocês se encaixarem perfeitamente no texto bíblico. Quando Jesus estava pregando, quem consolava? Quem convencia o homem do pecado, da justiça e do juízo? Então vamos lá. Jesus estava ali pregando, então naquele período as pessoas se convertiam através do poder da palavra que o próprio Espírito Santo usava Jesus e também pelas palavras do próprio Jesus, tá? Se vocês leem lá Atos, o capítulo 1, vocês vão observar que o próprio Lucas, ele vai falar que Jesus, ele começou a fazer ali a obra e ao final deu mandamento através do Espírito Santo aos discípulos. Aqui, ó, Atos 1:2. E até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Então, o que esse verso está querendo dizer? 1:2. E Jesus, irmãos, ele estava sob a unção do Espírito Santo. Só que a partir do momento que Jesus ele sobe para a glória, e ele diz que quando ele subisse, não nos deixaria órfãos, ele enviaria um outro Consolador. Então pensa só nesse pequeno espaço em que Jesus sobe para a glória, se assenta lá. Tem ali um período curto de dias, se a gente for fazer a contagem aí, talvez dê uns 3 dias, no máximo, entre a subida de Jesus e a descida do Espírito Santo. Então vamos pensar assim. Jesus era o Consolador, ele subiu. O Espírito Santo precisava vir para substituir Jesus como Consolador. Nesses 3 dias, havia algum Consolador aqui no meio dos discípulos? Não. Entenderam a lógica? Sim. Esse Consolador precisava ser enviado. Não sei se o meu microfone está falhando, vocês estão ouvindo? Então você já carregou, né, pastor? Conectou aí. Sim. Mas dá pra ouvir. Pastor? Acho que ele tá conectando. Também. Estão ouvindo agora? Sim. Deu uma descarregada aqui no microfone, e consequentemente, né, eu falo e uso vocês por aqui. Então, vocês pegaram a lógica, então. Teoricamente, né, nós sabemos que o Espírito Santo é onipresente, Jesus é onipresente, mas eu quero dizer
se nós colocássemos assim essa presença física, né, só para nós sermos didáticos aqui com vocês, teoricamente, esse período, nem Jesus, nem o Espírito Santo, eu digo presencialmente, né, irmão, se nós imaginássemos fisicamente, né, não estaria aqui. Então, precisava esperar o Consolador vir, encher eles do poder, para iniciar o período em que, diretamente, o Consolador, o Espírito Santo, iniciasse definitivamente o seu ministério de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E é aqui que é inaugurado a era do Espírito Santo, em que ele começa a habitar em nós, nos dota de poder, e nos dotando de poder, há a pregação da palavra. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Nós estamos na aula de pneumatologia, doutrina do Espírito Santo. Nós vamos ter uma aula de evangelismo, discipulado e missões. E eu já estou aqui antecipando alguma coisa para vocês. Irmãos, o maior erro de um crente, quando ele está pregando a palavra, é achar que é a capacidade da sua oratória, que é a articulação da sua oratória, que é o seu conhecimento teológico, que vai convencer o pecador do outro lado. De maneira nenhuma. Nenhuma palavra que sai da nossa boca, dos nossos lábios, se ela não tiver ungida com o Espírito Santo, ela não convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Por isso que Paulo, lá em 1 ou 2 Coríntios 2:9, se não me falha a memória, ele vai dizer, né? A minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de doutrinas humanas, mas em demonstração de espírito e de poder. O que Paulo está querendo dizer ali é, quando eu prego, eu confio que não é no meu conhecimento, na minha eloquência, na minha capacidade de falar, mas eu sei que a palavra que sai da minha boca, ungida com o Espírito Santo, é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando você está pregando, lembre-se, não é você que está necessariamente convencendo a pessoa. O Espírito Santo está te usando, você está lá pregando, olha, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Dentro do coração da pessoa, o Espírito Santo está lá, olha, o que Ele está falando é a pura verdade. Sou eu que convenço do pecado, da justiça e do juízo. Creia no que Ele está pregando, porque o que Ele está pregando é verdade. Se você não crê, um dia você vai ser julgado. Então é o Espírito Santo que está lá convencendo as pessoas. É por isso que quando Pedro começa a pregar agora, a pregação de Pedro, ungida com o Espírito Santo, leva a quase 3.000 almas a se converter. Aí entra o que o pastor Narciso estava dizendo. E a partir de então, os discípulos começam a arrastar multidões. Por quê? O Consolador Jesus não estava fisicamente mais, né, com eles. Mas o Consolador Espírito Santo estava na vida desses homens, como também está nas nossas vidas. Então, quando você vai pregar, irmãos, não pense que é você que está falando, no sentido de que a tua palavra. E se a pessoa não se converter, não fique triste, porque o Espírito Santo usou a tua boca, você pregou para a pessoa, o Espírito Santo falou ao coração dessa pessoa, mas foi essa pessoa que travou o coração e disse, olha, o que você está me falando, inconscientemente, dentro da alma dele, ele está dizendo isso para o Espírito Santo. Olha, você está me falando isso aí, mas eu não quero essa mensagem. Porque o convencimento está vindo, mas não necessariamente eu quero aceitar o convencimento. Tudo bem? Amém. 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 A Cleide é uma pessoa, né? Nós temos aqui também uma Viviane, né? Cadê uma Viviane? Saiu.
Estou procurando aqui. Acho que a irmã Viviane saiu aqui. A Joyce está. Eu não sei se ela perdeu a conexão, mas estava lá no início. A Cleide é uma pessoa que trabalha muito com missões, né, evangelismo, discipulado, missões. A irmã Viviane, é claro, eu sei que mais irmãos aqui também pregam a palavra, mas a Cleide, a irmã Viviane, tem um ministério específico, né, nessa área, principalmente, conheço muito tempo a Cleide. Então, quando Deus está ali usando a vida da Cleide no evangelismo, ou usando a vida de qualquer um de vocês quando está pregando a palavra, irmãos, não é você que convence, é o Espírito Santo. Mas e se a pessoa não aceitou? É porque ele não permitiu ser convencido pelo Espírito Santo. E há a possibilidade de você se convencer, olha só o que eu vou falar, hein? Se convencer da verdade e não aceitar a verdade, há a possibilidade. Pastor Paulo, quanto que é 2 mais 2? 2 mais 2. Eu tenho 2 laranjas e dou mais 2 laranjas para o senhor. Quantas laranjas o senhor vai ficar? 4. 4, né? Felipe, eu tenho 3 canetas e te dou mais 3 canetas. Com quantas canetas você vai ficar? 6. 6. Então, isso é uma verdade. 2 mais 2 igual a 4. 3 mais 3 igual a 6. Só que o Felipe e o pastor Paulo poderia simplesmente dizer para mim, pastor Paulo falava, eu vou ficar com 5. E o Felipe falava, vou ficar com 7. Mas, pastor, 2 mais 2 é igual a 4. Não, mas segundo o filósofo, segundo não sei quem, 2 mais 2 não é igual a 4, é igual a 5. O Felipe também não, mas 3 mais 3 é igual a 6. E o pastor Paulo e o Felipe, muitas das vezes, lá no fundo, eles sabem que 2 mais 2 é igual a 4 e que 3 mais 3 é igual a 6. Mas eles não querem aceitar a verdade. Eles são convencidos da verdade, mas eles não querem aceitar a verdade. E é exatamente isso, irmãos, que no juízo final vai pesar contra essas pessoas. Porque no dia do juízo final, a estrutura, né, da Trindade vai estar ali, inclusive nós também. E aprendam esse detalhe. Por que nós temos a certeza que dentre as várias religiões, nós temos a certeza da verdade que nós estamos salvos? Por que nós temos essa certeza? No meio de tantas religiões, como que a pessoa ela vai ter certeza de que o caminho correto é Jesus? Se ele tem o budismo, se ele tem o islamismo, se ele tem o confucionismo, se ele tem a Seixo Noé, se ele tem os mormons, se ele tem o catolicismo, se ele tem os testemunhos de Jeová. As pessoas, teoricamente, não poderiam chegar naquele dia e falar, mas eram tantas as religiões, passava lá na porta da minha casa, eram tantas. Eu poderia acreditar em qualquer uma, mas eu fiquei convencido. Sabe qual é o maior argumento, irmãos, que vai ser usado, base nessa questão que eu estou explicando para vocês? Exatamente o convencimento do Espírito Santo. Quando o temente a Deus, o santo, o fiel, o verdadeiro evangelista mostra o evangelho puro e verdadeiro, é o Espírito Santo que está convencendo essas pessoas. Não é a palavra de qualquer outro religioso, é o próprio Espírito que está lá falando, olha, ele está falando a verdade. Creia nesta mensagem, porque esta é a verdade. Ou a pessoa aceita, ou a pessoa não aceita. Então, no juízo final, é o próprio Espírito Santo que vai dizer, não foi A, não foi B, não foi C, não foi o Odilon que tentou te convencer, não foi a Cleide, não foi a irmã Joyce, não foi a irmã Rose, não foi a irmã Luciene, não foi o Pedro. Quem estava te convencendo da verdade é o próprio Deus na pessoa do Espírito Santo. E alguém tem coragem de chamar Deus de mentiroso? Naquele dia? Não. Não. Porque é o Espírito Santo está ali fazendo o convencimento. Agora, a pessoa por arrogância, e arrogância é pecado, a pessoa por orgulho,
por vaidade, lembra lá aqueles, ó, eu morro na religião do meu pai, mesmo que você está pregando a pessoa na hora da morte, não, eu não quero, o Espírito Santo está convencendo ele, mas ele diz, não, eu vou morrer na religião do meu pai. Felipe? Pastor Digão, foi até interessante o senhor ter comentado isso, para você ver, tem um texto aqui da Bíblia, na carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, no verso 5 e 6, olha o que ele disse. Porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós, que vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação com gozo do Espírito Santo. Olha que tremendo. Olha que coisa tremenda, irmãos. Amém. Nós não fomos com palavras, Paulo está falando. Aqui não só foi filosofia, conhecimento humano, não. Nós fomos em demonstração de espírito e de poder. Era o Espírito Santo, era o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, que estava falando com vocês. Tudo bem? Vamos lá, irmãos. Alguma dúvida até aqui? Não, ô pastor, a sua imagem está falhando, parece. A imagem? Ou a voz? Não, o senhor mesmo, porque parece que está tudo vermelho, tipo a sua imagem. Mas eu não sei se é a qualidade da Pra mim tá normal. normal, né? Pra mim tá ok também. Para mim tá tudo Pra vermelho, mim tá parecia. normal. Então, irmãos, eu tô olhando aqui no meu celular, tá normal. Agora aqui na câmera, onde vocês estão vendo, eu tô um pouquinho vermelho. Parece que eu tô até com febre aqui, né? Esse pouquinho Voltou vermelho voltou normal? As variações, é questão de câmera aí, tá? Meus irmãos, vocês entenderam toda essa questão relacionada à operação do Espírito Santo quando iniciou o ministério propriamente dito do Espírito Santo? Dá para entender toda essa questão ou não? Ficou dúvidas, tem alguma dificuldade aí? Porque a partir daí, irmãos, nós vamos trabalhar agora todas as características do Espírito Santo. Então, quero deixar bem claro para vocês a atuação do Espírito Santo. Tá ok. Claro. Tá ok. Pastor, a dúvida do Pedro, eu acho. Irmãos, eu girei, e a gente está falando tudo isso aqui com a ideia de João, né? Vamos voltar lá em João para explicar. Eu estou até com a tela compartilhada com vocês aí, tá? Então vamos lá. Muito bem. Vocês estudaram até agora que o Espírito Santo, irmãos, o Consolador, ele veio no dia de Pentecoste. Começou ali a cumprir o que Joel havia predito, o que o Velho Testamento havia predito. Cumpriu-se o que Jesus disse que ele subiria e enviaria outro Consolador. Cumpriu-se tudo. Quando? No dia de Pentecoste. Ali iniciou a igreja. O momento em que a igreja começa a ser formada. São aquelas 3.000 almas, quase, né? 3.000 almas, junto com os discípulos, junto com os outros apóstolos. A partir daí, pronto, a igreja está estabelecida. Então vamos agora resolver esse problema da mesma forma que nós resolvemos a questão do problema relacionado a Marcos. Tudo tem uma explicação e você precisa ser coerente com a interpretação. Então, há alguns irmãos que vão ficar, irmãos, isso aqui dá uma briga, né? Se não souber explicar isso aqui direitinho. A boa parte, irmãos, assim, dos intérpretes, e eu sou, assim, partidário dessa linha de interpretação, que este sopro aqui, que Jesus dá, ele é um sopro simbólico. Não é que ali estava literalmente vindo a pessoa do Espírito Santo, tá? Aqui é muito interessante porque a palavra espírito significa ar, significa vento, significa hálito. A palavra espírito, tá? É pneuma. Então, se vocês veem aqui embaixo, ó, deixa eu tentar subir aqui. Ó.
Sobre eles, deixa eu ver aqui, 17. Aqui não vai dar. Receba o Holy Ghost. Aqui tá. Tá vendo aqui, ó? Pneuma. Vocês não veem aí, né? Quando eu abro aqui. Mas vamos lá. A palavra espírito, irmãos, na língua grega é vento, hálito, sopro. Tá? É esse o significado. Lembra lá do pneu? No pneu, o que vai? Dentro do pneu do carro, quando ele está montado ali. Não é o ar. É essa que é a ideia. Então, pneu tem essa associação com a questão de que nele vai ar. É o pneuma. Então, quando vocês veem aqui, ó, Espírito Santo, a palavra Espírito dá essa ideia. Tanto é que lá em Atos, as pessoas veem ali a manifestação do Espírito Santo, de que forma? Não é um vento veemente, forte? Sim. Isso. Porque o vento é o quê? O ar em movimento. Então, o Espírito Santo, ele está associado com essa ideia de ar, de vento, nesse sentido. Então, a palavra Espírito significa isso. Então, o que acontece aqui nesse verso? Nós falamos, não, então, se o Espírito, ele veio lá no dia de Pentecostes, como que nós podemos interpretar aqui esse verso? Esse verso, ele é interpretado de uma forma, irmãos, muito linda. Tá vendo essa palavrinha? Também não vai aparecer para vocês, né? Aqui, ó, eu vou colocar sopro aqui, ó. Assoprou. Sim. Vocês estão vendo aqui, ó. Assoprou. Deixa eu ver se eu realço aqui, ó. Assoprou ou soprou. Então, muito bem. A partir do momento que Jesus, ele morre, ressuscita, e vejam que aqui ele já ressuscitou. É o Cristo ressurreto que está aqui. Então, pela obra desse Cristo ressurreto, é que nós ganhamos vida. Sim ou não? Sim. Sim. Todo mundo concorda? Todo mundo concorda. Então, é mediante a ressurreição de Cristo é que nós ganhamos vida, e ganhamos vida em abundância. Então, Efésios, o capítulo 2, o verso 1, vai dizer para nós que nós estávamos mortos nas nossas ofensas e pecados. Tudo bem? E a partir de quando nós ficamos mortos nas nossas ofensas e pecados? Não foi a partir de Gênesis 3, onde o homem peca contra Deus, desobedece, a morte vem sobre todos os seres humanos, a morte passa a todos os seres humanos por conta do quê? Por conta do pecado. Então, esse pecado gerou a morte em nós. Morte física e morte espiritual. E nós só recebemos vida mediante o Espírito. Olha como é interessante essa questão. Morto, tá? Fala. Morto, cadáver. Não. Escuta. Não. Anda. Não. Se mexe. Podemos considerar esse morto como se fosse um boneco que está lá imóvel no chão, um corpo morto ali, sim ou não? Sim. 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 Você vê um corpo morto ali, você fala, está sem vida. Quando você vê o corpo morto, qual que é a ideia que está lá? É que o espírito dele saiu do corpo, sim ou não? Não é isso? Sim. 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 Então agora que vem, irmãos, a interpretação que eu sou partidário de ser mais plausível. Vocês estão vendo essa palavra assoprou aqui? Eu deixei destacado para vocês. Sim. Assoprou, tá vendo aí, né? Essa palavra assoprou é a única palavra que tem em todo o Velho Testamento. Ela não aparece em mais nenhum lugar do Velho Testamento, do Novo Testamento, a não ser aqui em João 20, 22. E aí, você precisa ter um certo conhecimento para poder entender isso aqui que eu vou dizer para vocês.
para todos vocês, irmãos? Estão ouvindo aí? Estamos ouvindo. Tô vendo. Tô ouvindo agora, pastor. Está ouvindo, né? Então, vocês precisam ter um pouquinho do conhecimento aí do grego para vocês entenderem isso que eu vou falar. Esta palavra assoprou aqui é o único lugar que esta palavra aparece, irmãos, que no grego é empsal. Não precisa decorar essa palavra. E essa palavra aqui, é a mesma palavra que a Bíblia vai usar quando está Adão ali. Deus faz o homem do pó da terra e tem ali aquele boneco, né? Nós podemos dizer, Deus modela como se fosse ali um oleiro, né? Carinhosamente fazendo o homem, e o homem está ali inerte, não está? Tem vida nenhuma. E o que Deus vai lá? E a Bíblia diz que Deus fez, Deus soprou, não é isso? Que diz o texto? Sim. Alguém Sim. pode ler para nós lá? Gênesis 1:26, se eu não me engano. Alguém lê aí? Capítulo verso 26, pastor? Diz assim: E disse Deus: façamos o homem a nossa Isso. imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu. Acho que não é esse aqui não, pastor. Não é. Aí é a imagem e semelhança. Pode falar? 2, versículo 7, que está escrito. Isso, 2:7. Lê aí, Cleide, para nós. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Isso. Então, o homem estava ali, inerte, e Deus sopra nas narinas do homem, e a partir daquele momento, o homem tem vida. Um boneco inerte, feito de barro, mas ele recebe o sopro, o hálito que sai da boca de Deus, ali, coloca de Deus, né? O Espírito nesse homem, e esse homem se torna uma alma vivente. Este homem peca contra Deus, e esse homem agora se afasta de Deus, e no mundo espiritual, este homem agora torna-se um cadáver morto nas suas ofensas e pecado. Então, Jesus vem aqui e João usou, e é a única vez que esta palavra aparece no Novo Testamento. João vai usar a mesma palavra que Moisés usou lá em Gênesis, que a Cleide acabou de ler. Então, o que se entende nesse verso? Que Jesus, simbolicamente, ele está dizendo aqui, olha, paz seja convosco. A partir de agora, eu venci o pecado, venci a morte, venci Satanás, e todos vocês estavam mortos em pecado. Agora, eu estou novamente devolvendo para vocês a vida que eu conquistei lá na cruz do Calvário. Jesus é Deus? Sim ou não? Sim. 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 Deus sopra lá no Velho Testamento e dá vida para aquele homem morto. Aqui, o mesmo Deus, na pessoa de Jesus, sopra sobre esses homens, querendo dizer, a partir de agora, vocês vão receber a vida que perderam depois do pecado. Essa é a explicação mais plausível que nós encontramos nesse versículo. A partir de agora, vocês estão simbolicamente recebendo a vida que vocês perderam. Por que nós pensamos assim na interpretação? Porque é a mesma palavra que é usada. E é a única vez que essa palavra aparece. Tudo bem? Amém. 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 É que o pastor tinha dado, né, pastor, o significado desse versículo que o Pedro deu, 2 aulas antes, né? 3 aulas. Quando o irmão pastor falou sobre o Espírito Santo, ele veio apressar, avançar, prosperar, progredir, obter sucesso e ser proveitoso. Até aquele momento, os discípulos eram encorajados, não tinham coragem. Aí, a partir de Jesus, quando ele fez isso, eles começaram a ter coragem. Aquilo que estava morto, agora revive.
Então Jesus fala, eu sou aquele que estou dando vida para vocês agora. Então o sopro que sai da boca de Deus, Jesus ali como Deus, representando, claro, é o mesmo sopro que ele deu lá. Porque nós perdemos a vida, morremos, mas em Jesus nós recuperamos a vida. É essa a ideia que nós encontramos para adequar esse versículo ao todo da Bíblia. Tudo bem? Amém, pastor. Sim. Amém. Ótimo. Muito bem, irmãos. Então nós estamos aqui 22:03. Nós vamos encerrar a nossa aula aqui. E a partir da aula que vem, agora a gente começa a avançar, posso dizer, um pouco mais rápido, porque essas bases, elas demoram um pouco mais, né, para serem colocadas. Em cima dessas bases, agora, a gente pode construir, porque falar agora do Espírito Santo, sem esses entraves na mente de vocês, sem essas dúvidas, habitava, não habitava, como que era, mas e no Velho Testamento? Mas o Espírito Santo veio quando? O Espírito Santo habita na gente, não habita? Só habitava no Velho Testamento, mas o que é esse poder? Quando que veio o Espírito? Então, essas dúvidas, acredito eu que nessas aulas aí nós conseguimos dissipar, e agora vocês estão prontos para a gente começar a falar do Espírito Santo, vamos assim, de uma forma mais leve, né? No sentido de que a maioria de vocês já conhece aí a operação maravilhosa do Espírito Santo.